dia, graça e paz a todos. Olha, eu aqui de volta. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui, tá, irmãos? Deixa eu só ajustar. Bom dia, Rodrigo. Que bênção, meu filho. Bom dia, vamos lá para mais uma live. Léo, bom dia. Glória a Deus, olha a gente aí poderosa, gente forte aí conosco. Aleluia. Vamos lá, hoje nós vamos para a nossa leitura. Nós estamos em 55º dia, 55 dias, lendo a palavra de Deus. Hoje a nossa leitura é de Juízes, capítulo 9 ao capítulo 12. Capítulo 9 ao capítulo 12. Graça e paz, Dani. Tudo bem, Dani? Vamos lá, se você puder aí, clica nesse aviãozinho e compartilha para o maior número de pessoas aí que você puder aí no seu Instagram. Vai chamando todo mundo. Chama a galera aí, fala, bora povo pra live. Bora pra live com o Bispo Rodrigo. Chama todo mundo aí. Fala, vamos, voltamos. Pegamos um recesso aí, não é verdade? Pegamos um recesso aí, mas pronto, já estamos de volta, no nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, Márcia, Dani, Rodrigo, Léo, todos bem-vindos aí, vamos lá, tá? Deixa eu enviar também lá no grupo de leitura. Espero encontrar todos bem, estavam com saudade. Estou com saudade, não é verdade? Meu Deus, ficamos aí 3 dias, não é verdade? 3 dias sem live. Na correria, precisei me ausentar para fazer uns exames de check-up, ir ao médico, mas graças a Deus está tudo bem. E vocês aí, como é que estão? Estão na leitura certinho? Hoje a nossa leitura é de Juízes, capítulo 9, do capítulo 12, do capítulo 9 ao capítulo 12. Tá bom? Fizeram a leitura. Eu quero hoje, nesta manhã, antes da gente entrar no capítulo 9 ao capítulo 12, eu quero sintetizar aqui todos esses textos que nós não conseguimos ler, tá bom? Nós não conseguimos lê-lo. Então, eu quero aqui só fazer um parâmetro, tá? Só sintetizar aí todos os textos, tá bom? Até chegar no capítulo 9. Tá certo, Rodrigo, tá certo. Corre que dá tempo, tá bom? Então hoje a nossa leitura, ela é Levítico do capítulo 9 ao 12, tá? Mas nós vamos fazer aqui uma releitura, uma relembrança, melhor dizendo, tá? Uma lembrança dos outros capítulos que nós não lemos. Se você tiver alguma dúvida, você tiver alguma pergunta desses capítulos que você leu, vocês leram, coloque aqui pra gente, a gente vai estar tentando responder, tá bom? Mas vamos seguir no nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Dri, Selma, vamos lá. Só peço a gentileza, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, relembrando aqueles que estavam acompanhando as lives aí todos os dias, dizendo, o bispo voltou, tá bom? Coloque lá, o bispo voltou. Vamos lá? Juízes capítulo 1, primeiro que a gente tem que entender o que é o livro de Juízes, né? Então o livro de Juízes é um livro onde vai falar, onde Deus levanta, literalmente nessa palavra, Deus levanta juízes para direcionar a nação, né? Após a morte de Josué, Deus começa a levantar vários líderes em Israel, né? Para poder terminar de conquistar as terras que Deus havia prometido. Mas nós vamos ver, infelizmente, nós vamos ver o quanto, irmãos, o povo de Israel era um povo obstinado. O quanto este povo, não permaneciam fiel, eram mentirosos. Está lembrado da última live?
a qual nós vimos Deus usar Josué, e Josué ali no final, no último capítulo, capítulo 24 de Josué, se não me falha a memória, Deus usar Josué dizendo para eles: joguem os ídolos de vocês fora, né? Porque muitos israelitas, dizendo que estavam adorando ao Senhor, estavam na realidade adorando outros ídolos, haviam ídolos escondidos. E aí Josué, ele declara fortemente: lance fora os ídolos, né? Os ídolos do Senhor. E aí aqui no Juízes capítulo 1 nós vamos ver, né, Judá e Simeão conquistando a sua terra, tá? Vamos ver Deus levantar aí juízo. Um dos primeiros juízes foi Otoniel, né? Deus levanta esse homem. Nós vamos ver Caleb, né? Caleb também conquistando as suas terras, né? As tribos conquistando a terra. No capítulo 2, um anjo, ou melhor, deixa eu contar, deixa eu ler algo aqui, porque isso aqui me chamou a atenção. Lembra, irmãos, que Moisés orientou ao povo para não deixar nenhuma nação nos territórios. A orientação de Moisés, a orientação de Deus através de Moisés para o povo de Israel é que eles destruíssem ou expulsassem as nações por completo do meio do seu povo, né? No meio do clã ali, não deixasse ninguém. Então aqui no capítulo 1, a partir do versículo 27, isso mesmo, estou lendo aqui para ver se eu não... Isso, a partir do versículo 27 diz assim, ó, Juízes capítulo 1, verso 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã, Megido, nem dos povos ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Capítulo 20, versículo 28. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes. Olha lá. De Zézer, e de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naolã, de modo que os cananeus continuou vivendo no meio deles. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Acor, Sidom, Alabe, Aquizib, Helba, Afec, Reob, estabeleceu-se no meio dos cananeus. Meu Deus, olha só. Os cananeus permaneceram, né? Olha lá. Os cananeus em Manassés, os cananeus em Efraim, os cananeus em Zebulon, os cananeus na tribo de Azer. Então, olha só, vamos seguindo, olha lá. Os cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus. Oh, meu Deus do céu! Que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalho forçado. Quando a tribo de Dan, os amorreus obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Eres e Aijalon, em Salbim. Então, olha lá, o que eu quero trazer aqui? Bispo, por que você voltou lá para o capítulo 1? Porque tem algo muito importante aqui. Irmãos, preste atenção, vocês estão comigo aí? Diga comigo amém aí. Vocês que estão me ouvindo, digam amém aí. Para mim saber se vocês estão me ouvindo mesmo ou se vocês não estão prestando atenção. Diga amém aí. Fala amém, bispo. Estou ouvindo, estou com você. Estamos junto. Tá? Coloca amém aí. Olha o que acontece, queridos. Olha o que acontece. Deus manda
aquele povo, exterminar, expulsar, eliminar, colocar para fora da cidade. Essa era a ordem. Colocar para fora. O povo de Israel, as gerações, né, as tribos de Israel, ao invés de obedecer a Deus, irmãos, e lançar aquele povo para fora, eles não expulsam os cananeus. E aí a gente vai ver os cananeus causar um problema gigantesco para Israel. Os cananeus saquearem Israel, sabe? As nações que eles não expulsavam, depois, mais na frente, se fortaleceram e lutaram, travaram guerra contra Israel. Então a ordem era para destruir. A ordem era para expulsar totalmente. E aí eles colocam aquelas pessoas como escravos, ou seja, eles não expulsam e tenta de alguma forma ganhar, né, com aquilo, desobedecendo a Deus. Eles vão lá, irmãos, e ficam com esses povos como escravos. Mas esses escravos, eles vão se multiplicar e eles vão lutar contra Israel. O que eu aprendo aqui? Nós aprendemos aqui, irmãos, que quando Deus falar conosco a respeito de algo, você e eu precisamos ser radicais. Obedecer a Deus totalmente. Deus mandou tirar, tire tudo. Não vai ficar guardando, não vai ficar deixando, não vai ficar alimentando o que Deus mandou acabar, expulsar, exterminar da nossa vida. Quantas vezes Deus manda a gente abandonar algumas práticas e a gente fica alimentando nessas pequenas práticas? Deus manda a gente se afastar do mau caminho e a gente ainda fica comungando neste mau caminho. Deixa eu pegar um exemplo aqui para que vocês entendam. De repente, o meu problema, vou falar de mim, de repente o meu problema é com álcool. Meu problema é com bebida alcoólica. E aí Deus me libertou e Deus falou assim, ó, não ponha mais bebida alcoólica na sua boca. Não faça isso. E aí o que eu faço? Eu não sou mais um alcoólatra, eu não me embriago para isso mais. Porém, todo dia eu tomo um cálice, todo dia eu tomo ali, ó, 30, 40 ml. Eu vou colocar mais, né? 80, 100, 200 ml. Eu tomo ali todo dia 200 ml. É pouquinho para quem era viciado, é só um copo. Não é verdade? É só um copo. Mas Deus mandou radicalizar, seja, sabe, radical. Nós precisamos, igreja do Senhor, irmãos que nos escutam, nós precisamos ser radicais com aquilo que Deus está falando que não nos faz bem. Você precisa ser radical. Se Deus está mandando você abrir mão, abra a mão radical. Se Deus está mandando você se afastar, se afaste, seja radical. Se Deus está mandando, você tem que ser radical. O povo era para ter expulsado totalmente, irmãos, essas nações das terras que eles estavam adquirindo. Mas o que eles fez? Não. Eles tentaram reaproveitar aquela nação. Então nós não precisamos, escuta, você não precisa reaproveitar o seu passado. Você não precisa reaproveitar aquilo que Deus mandou você exterminar, expulsar, acabar. Você não precisa reaproveitar. Deus não é Deus de reciclagem, Deus é Deus do novo. A gente quer ficar reciclando e reciclando, sabe? As coisas não, Deus é Deus do novo. Então, aqui nesse texto do capítulo 1 de Juízes, nós aprendemos isso. Se Deus mandou destruir, destrua. Se Deus mandou afastar, afaste. Se Deus mandou radicalizar, radicalize. Não vai fazer meia boca, porque quando a gente faz meia boca, a gente não vai viver o milagre por completo. Se a gente obedece a Deus só aquilo que é conivente, aquilo que a gente é aceitável, você não vai viver também o milagre, a vitória por completo. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso.
Não dá para querer viver os milagres de Deus, irmão, se a gente não obedecer a Deus totalmente. Nós precisamos obedecer a Deus, ser radical. Aí aqui no capítulo 2, Deus envia o anjo. Olha a palavra do anjo. Eu vou ler para vocês, por causa dessa atitude de Israel. Olha a palavra do anjo. E o anjo do Senhor, capítulo 2, versículo 1. E o anjo do Senhor subiu a Gigal, a Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei a dar aos seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir os seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Olha Deus falando. Não é para fazer aliança com este povo. Este povo vai contaminar vocês, este povo vai enganar vocês, este povo vai matar vocês lá na frente. Então nós precisamos entender, irmão, escute, nós precisamos entender que só podemos fazer aquilo que Deus falou. Se Deus deu uma ordem para a gente não fazer aliança, Deus deu uma ordem para a gente exterminar, extermina. E aqui eu não estou falando de pessoas, porque hoje Deus não vai mandar você exterminar pessoas, tá? Deus vai mandar você exterminar, como está dizendo aqui no texto do Velho Testamento, não é isso. Mas Deus está falando, encerra, não é mais para, não é mais para estar no meio deste povo. É para colocar o povo para fora, não é mais. E claro, aqui, escuta, aqui não é pôr o povo para fora da cidade, aqui é para pôr o povo para fora da sua vida. Pessoas que não irão te ajudar em nada, pessoas que não vão edificar a sua vida, amizade, irmão, escute, amizade que não vão me aproximar de Deus, eu preciso tirar da minha vida. Eu não estou dizendo uma pessoa que você está se aproximando dela para você ganhar ela para Jesus, não é isso. Eu estou dizendo amigos que a gente tem há anos e é uma amizade ruim, não edifica, pessoas que não está edificando a nossa vida, pessoas que não está acrescentando nada de Deus na nossa vida. Pelo contrário, olha o que o texto está dizendo, Juízes capítulo 2, versículo 2. Ou melhor, versículo 1, vamos ler de novo. E o anjo do Senhor subiu a Gigal, a Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei aos seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir os altares. Destruir o que não representa nada para Deus. Destruir o que era contra o Senhor. Então olha lá, a gente ainda está tentando, como eu disse anteriormente, nós estamos tentando reciclar. A gente está tentando ainda ver, não, Deus mandou destruir, mas não é possível. Ah não, eu não posso. Irmãos, escute, se uma amizade não está me levando próximo de Deus, não está edificando a minha fé, não está acrescentando na minha vida em nada, eu preciso seguir o meu caminho e desfazer. E não estou dizendo, quando eu estou dizendo desfazer a amizade, eu não estou dizendo virar inimigo. Eu estou dizendo não colocar mais a pessoa a sentar à sua mesa, não estar mais no convívio, se distanciar, deixa a vida seguir, se distancia de amizades que não está edificando a sua vida. Depois essa amizade pode se tornar um risco para a sua fé, pode se tornar um risco para você, vai tirar você do caminho de Deus de alguma forma. Amém? E aí, claro que os israelitas não obedeceram, né?
Capítulo 2, versículo 11, e os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram as imagens de Baal. Olha lá. E sabe o que é aqui, irmãos? Sabe o que é servir essa idolatria? É fazer apenas a sua vontade. É como se Deus estivesse falando hoje para nós, tá? Vou usar aqui a minha vida como exemplo. E o Rodrigo fez mal aos olhos do Senhor, servindo a si próprio, servindo a si mesmo, fazendo o que está apenas no seu coração. Porque hoje o maior altar de idolatria não é uma imagem. O maior altar de idolatria não é uma estátua. O maior altar de idolatria, irmãos, é o meu e o seu coração, aonde a gente só faz o que quer. Aonde a gente só faz o que quer. E aqui dentro do texto, por que é que o povo servia a Baal e não a Deus? Por que é que o povo servia a Azera e não a Deus? Porque o povo estava alimentando, era a sua vontade que estava prevalecendo aqui. Era a vontade do povo, eles não queriam obedecer, então eles faziam as suas vontades. E a vontade do povo era desobedecer a Deus. Era adorar Baal e Azera, ou Astarote, como está adiante. Mas nosso Deus, irmãos, é tão misericordioso. Nosso Deus é tão misericordioso, que Deus vai lá e levanta juízes. Capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. E aí vai. Capítulo 3 vai falar sobre as nações que ficaram em Canaã. Otoniel se torna juiz de Israel. Eude se torna juiz de Israel. Deus começa a levantar juízes para posicionar Israel, né? No capítulo 4 aqui aparece uma mulher como juíza e profetiza. Olha só que poderoso, né? Alguns aí que discordam que a mulher não tenha ministério. Olha aqui Deus falando de Débora, né? Uma juíza e profetiza de Israel. Ajuda aí um homem a travar, né? Baraque, ajuda Baraque a ganhar, a travar guerra e ganhar. Capítulo 5, o canto de Débora pela vitória conquistada. Capítulo 6, história de Gideão, um outro juiz que Deus levanta e Deus faz coisas extraordinárias na vida de Gideão. Você leu a história de Gideão? Você prestou atenção, irmãos? Como Deus usou esse homem? Como Deus fez coisas extraordinárias na vida de Gideão? No capítulo 7, nós vamos ver Gideão derrotando os midianitas. Para isso, o Senhor levantou o juiz para derrotar os povos que eles tinham deixado. Capítulo 9, Gideão mata Zeba e Zalmuna. Capítulo 8, melhor dizendo. E capítulo 9, onde nós vamos chegar, que é Abimeleque governa sobre Siquém. Tá? Então nós vamos aqui ouvir falar de Abimeleque. Abimeleque, ele era quem? Ele era filho de Gideão. Filho de Gideão. Ele foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a ele e os demais membros, capítulo 9, versículo 1, acompanha comigo aí. E os demais membros do seu clã materno: pergunte aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém. E depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Olha só. Quando a gente vai ler essa história, irmãos, ela é terrível porque Abimeleque, ele mata os 70 irmãos. Tá? Ele mata os 70 irmãos. Terrível. Ou seja, ele extermina a sua parentela. Nós vamos ver daqui para frente, ou a gente já até passou
Nós vamos ver, irmãos, que a nação de Israel agora, ela não vai brigar entre os cananeus, né, e os povos das cidades circunvizinhas. Nós vamos ver as nações começarem a se degladiar uma contra as outras, algo que não era para acontecer. Mas as nações, as tribos de Israel começam a guerrear entre si. Terrível isso, tá? E aí nós vamos ver que Deus levanta aí Jotão. Deus levanta Jotão. Deixa eu ler aqui. E aí Jotão também é um dos parentes, né? Jotão, ele é um dos parentes ali de Gideão, né? E aí olha só que Jotão fala. Juízes capítulo 9, versículo 16. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e os seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra eles e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Olha só, irmãos, olha só que terrível. Só porque o homem era parente, eles matam as suas próprias descendentes, seus próprios irmãos. Terrível. Aqui nesse texto, no capítulo 9, mostra, sabe o que, irmãos? Jogo de interesse. Às vezes, por nós termos interesses em algumas coisas, nós vamos deixar de ser alguém justo. Nós precisamos ser justos, irmãos, nas nossas decisões. Nós não podemos agir só porque vai favorecer a nossa vida. Nós não podemos agir assim por favoritismo. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para a comunidade, olhar para a fé e ver o que é melhor para a igreja, ver o que é melhor para a nação, tá bem? E aí nós vamos ver aqui se quem se rebela contra Abimeleque, começam aí se degladiar as tribos, né? No capítulo 10 nós vamos ver Tolá se torna juiz de Israel. Depois nós vamos ver Deus levantar outro juiz, Jair. Vamos ver os amonitas oprimir Israel. Nós vamos ver aqui chegar na história de Jefter. E aqui eu quero gastar um tempo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, você está comigo aí? Vamos lá, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Essa história é muito poderosa. Diz assim: Jefter era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta, a esposa de Gileade. Teve muitos filhos e quando esses meus irmãos cresceram, expulsaram Jefter, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefter fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se reuniram a ele. Eu achei fantástico, irmãos. Eu achei fantástico o texto de Juízes 11 falar, escute, Jefter era um líder. Jefter era um líder e nós como pastores, igrejas, pais, nós precisamos entender quando Deus tem um chamado de líder na vida de alguém. Se ele não liderar o que é certo, ele vai liderar o que é errado. Todos nós que temos chamados para uma liderança, ou a gente vai liderar o que é certo, ou nós vamos liderar o que é errado. Tenha consciência disso. Tenha consciência. Nós vamos ver isso acontecer com Jefter. Jefter
era um menino, era um filho, era filho de Gileade, apesar de ser um filho de uma prostituta, ele era filho. E Jefté tinha um cunho de líder na vida dele. Ele ia liderar. E nós vamos ver isso, olha lá. No versículo 3 vai dizer: então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. E em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados. Eu achei essa expressão muito poderosa. Desocupado, que se uniram a ele. Jefté, irmãos, ele estava machucado. Jefté estava ferido pela sua família. Jefté estava ferido pelos seus irmãos que o haviam expulsado dali. E aí escute palavra de Deus ao seu coração. Toda pessoa que estiver ferida, toda pessoa que estiver ferida, ela vai achar pessoas, como diz o texto, desocupado para alimentar a ferida dela. E ele vai liderar essas pessoas. É incrível como esta verdade bíblica é uma verdade para os nossos dias. Sempre uma pessoa ferida, uma pessoa que não resolveu a sua situação, uma pessoa que não resolve o seu passado, sempre vai aparecer um grupo de pessoas para alimentar a ferida dela. E aqui o texto vai chamar de um bando de desocupado. Olha lá, um bando de desocupado, irmãos. Não era apenas, essa expressão desocupado não era apenas porque eles não faziam nada. É porque eles estavam apegados às suas feridas, às suas maledicências. Eles estavam apegados. Agora segue o texto. E por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhe disse: não são vocês os mesmos que me odiavam? Olha lá, Jefté cheio de rancor. Jefté cheio de raiva. Olha lá, Jefté cheio de angústia. Aquele homem, esse homem aqui, Jefté, não estava preparado para liderar, irmãos. Quando a gente está cheio de angústia, quando a gente está cheio de raiva, a nossa liderança ela é contaminada, irmãos. E isso pode levar a situações desastrosas. Tá? Olha lá. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós os proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou um mensageiro ao rei Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei Amon respondeu a mensagem, aos mensageiros de Jefté quando saíram do Egito aos israelitas. Vamos lá, deixa eu falar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, pessoas feridas não estão preparadas para liderar, irmãos. Escute no nome de Jesus. A igreja do século 21, ela está indo de mal a pior, porque elas estão colocando pessoas inflamadas para estar liderando alguma coisa. Jefté, embora
fosse um homem habilidoso em guerra. Jefté, embora fosse um homem forte, ele não estava preparado para liderar. Os israelitas, ao invés de procurar Jefté, os israelitas deveriam ter procurado o Senhor. Eles deveriam ter procurado Deus de Israel para os orientar na guerra, para os orientar na batalha. Mas o que o povo faz? O povo busca o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Procurar alguém que tem uma forte representatividade, alguém que é um líder fora do comum. Não, irmãos. Não, 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 não. E aí este homem, Jefté, ele comete erros, mas enfim, nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que Jefté explica, ele escuta aqui o rei Amonita, e aí ele vai explicar para o Amonita, porque os Amonitas acusaram Israel de ter destruído, de ter tomado a terra. E aí Jefté vai falar, não foi nada disso. O povo de Israel pediu passagem para vocês e vocês negaram passagem. Os israelitas pediram passagem para Moabe, pediram passagem para Amor, pediram passagem para 3 povos, 3 reis, e os 3 reis não deram passagem. E por não darem passagem, Deus, ele entregou, olha lá, Juízes 11, 23, como você vê, foi o Senhor Deus de Israel que tirou a terra dos amorreus e os entregou a Israel, porque então haveríamos de devolvê-las. Então, Jefté está dizendo que tudo que estava acontecendo era Deus que tinha entregado ao povo a terra dos amonitas, dos moabitas e dos cananeus, e dos amorreus, melhor dizendo. Porque eles tinham rejeitado. Olha lá, se a gente for voltar, preste atenção, se a gente voltar nos textos anteriores, nós vamos ver Deus falar assim para o povo de Israel: passe pelos amonitas, passe pelos moabitas e não façam nada com eles. Peça caminho. E aí Moisés vai até esses reis e pede caminho, dizendo para eles: nós não vamos nem entrar na cidade de vocês. Nós não vamos nem entrar, nós vamos só passar, nós não vamos mexer com vocês, nós vamos passar por aqui para chegar ao nosso destino. E esses 3 reis proíbem, irmãos. Ele diz: não, vocês não irão passar por aqui. Vocês não irão passar por aqui. E aí o povo de Israel tem que dar uma volta, vai por outros caminhos. Mas aí quando o povo de Israel vai por outros caminhos, Deus instala uma sentença a Moabe e a esses outros reis, dizendo que Israel guerrearia contra eles. Israel guerrearia contra os amonitas e os moabitas. E aí, exatamente isso que Jefté está explicando ao rei. Como você vê, foi o Senhor Deus de Israel que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel, porque então haveríamos de devolvê-la. Fique com que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel viveu aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Oroer e os seus povoados, e todas as cidades, às margens do rio Arnon, porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra vocês. Pelo contrário, vocês fez o que era mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. E aí, nesse texto, Jefté, ele vai para a batalha. Só que Jefté, com seu coração, irmãos, ele faz uma promessa que ele não deveria fazer.
Jefter faz uma promessa que ele não deveria fazer, irmãos. Por isso que nós temos que tomar, escute, nós temos que tomar cuidado. Eu vou repetir, nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque uma vez que a palavra sair da nossa boca, ela já não pode voltar. Ela não vai cair ao chão. Tá? Vamos continuar? Então, olha lá. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Terrível, irmãos. Eu fiquei pensando, sabe, quando Jefté disse: eu darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Irmãos, o que vai sair da sua casa? Olha a loucura que Jefté comete. Se eu estou falando que eu vou oferecer o que sair da minha casa, será que eu não tenho pudor? Será que eu não entendo quem poderá sair da minha casa? Por que Jefté não ofereceu outro sacrifício a Deus? Afinal de contas, o nosso Deus nunca pediu sangue humano, irmãos. O nosso Deus nunca pediu para sacrificar. Quem pedia para sacrificar crianças, sangue humano, era Moloque. Moloque, sim. Agora, o nosso Deus, não. Mas Jefté comete um erro terrível. Ele comete um erro terrível. Porque olha lá, irmãos, olha lá. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei, versículo 31 do capítulo 11. Darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Que promessa indevida. Por isso que nós, escute, irmãos, escute no nome de Jesus. Você vai fazer um projeto de oração. Você vai fazer um propósito, irmãos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Não vai prometer o que você não vai estar a fim de fazer. Não vai prometer o que você não está a fim de sacrificar. Vigie, tome cuidado, porque Deus não pediu nada para ele. A Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Jefté não precisava ter oferecido esse sacrifício. E aí o texto vai nos falar, irmãos. O texto, ele vai nos dizer que Jefté vai para a batalha. Ele ganha a batalha. E ele volta para sua casa. Quando ele volta para sua casa, irmãos, meu Deus. Quando ele volta para sua casa, quem que sai ao encontro dele? A sua filha. A sua filha sai, assim que ele chega da batalha, a sua filha sai de encontro com ele, sai da tenda. E quando sai, ele percebe o erro que ele cometeu. A menina era uma moça jovem, virgem, e essa menina apenas pede para o pai ter um tempo de despedida. E o texto vai falar, irmãos, era a única filha de Jefté. A sua geração seria eliminada. Então isso aqui, escuta, irmãos, isso aqui representa como estava o coração de Jefté. Eu não sei se você conseguiu enxergar isso, mas essa atitude de oferecer a alguém, o povo de Israel não tinha costume, presta atenção.
O povo de Israel não tinha costume a oferecer, não tinha costume de oferecer vida, pessoas, não tinha esse costume. O povo de Israel não tinha o costume de oferecer vida a Deus, a matar pessoas em sacrifício. Então eu fiquei matutando, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei matutando. Por que é que esse cara faz um juramento, faz uma promessa dessa a Deus? Por que é que ele oferece, em vez de ele se oferecer o que tinha costume, que era ovelha, que era bois, que era bodes? Por que ele não oferece um sacrifício comum? Porque, irmãos, escuta, preste atenção. Este sacrifício representa o coração, como estava o coração de Jefter. Jefter ainda estava com o coração magoado. Jefter estava ressentido com seus irmãos. Quem poderia sair da sua casa, a não ser os seus filhos, ou melhor, a sua filha e a sua esposa? Quem poderia sair que haveria prazer no coração de Jefter de sacrificar? Pensa comigo, irmãos. Eu não consigo olhar para esse texto e não enxergar essa coisa, essa situação de que esse juramento que Jefter faz, de que eu vou sacrificar o que sair primeiro da minha casa. Eu darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Eu não consigo enxergar a não ser o coração de Jefter. E ali, quando este homem volta da guerra, olha lá, versículo 34 do capítulo 11. Quando Jefter voltou para a casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. A menina estava alegre, irmãos. Era a sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho e nem filha. Quando Jefter a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "A minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Irmãos, isso aqui nos dá uma lição poderosa. Quando é que Deus, preste atenção, quando é que Deus pediu para a gente sacrificar a nossa família? Você está sacrificando a sua família? Está dizendo que isso é em prol da igreja, em prol do reino? Me mostra quando é que Deus pediu para você sacrificar a sua família. Deus nunca pediu para a gente sacrificar a nossa família. Se a gente está sacrificando é porque a gente está cometendo o mesmo erro de Jefter. Somos nós que estamos sacrificando, não é Deus. Durante um tempo, escuta, isso aqui é muito importante para pastores e líderes. Durante um tempo da minha vida, eu servi um ministério onde eu estava de uma maneira muito violenta em questão de serviço. Eu estava na igreja todos os dias. Eu tinha curso segunda, eu tinha curso terça, eu tinha culto, era curso segunda, curso terça, quarta tinha culto, quinta era célula, sexta reuniões, sábado igreja e domingo igreja. Eu estava sacrificando, irmão, sacrificando a minha família. Eu não tinha mais tempo familiar. E não foi isso, aqui não é culpa de Deus, não. Isso foi problema meu, foi má administração com aquilo que Deus estava me dando. E aí nós estamos declarando para a nossa família que, não, eu estou vivendo para Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas quem disse que Deus pediu para você sacrificar a sua família? Deus quer, irmãos, que nós cuidemos da nossa família. Cuidemos da obra dele, verdade.
mas também cuidemos de nossa família. Deus não quer que você vá cuidar da obra dele e sacrifique a sua família. Não, 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 não. É por isso, irmãos, que hoje como pastor de uma igreja, como pastor sênior de uma igreja, como pastor presidente de uma igreja, nós temos um contexto, sabe? Nós não temos muitas programações. Nós temos aí quarta e domingo e eventuais sábados, não são todos. Quarta e domingos e alguns sábados. Sábado agora nós temos uma imersão, tá bom? Se você quiser participar, cola lá. Às 15 horas será um tempo poderoso. Uma imersão chamada com o tema Indesculpáveis, tá bom? A partir das 15 horas você é o meu convidado. É isso mesmo, Thaís. E a Dani também colocou, muitos nos orienta ao contrário. Não, não, Dani, não pode. É por isso, Dani, Thaís, que estão aí, ouvintes que estão aí nesta manhã, é por isso que muito filho de crente não quer ser crente. Muito filho de pastor não quer desenvolver ministério. Amém, Rodrigo? Tudo bem, filho, não tem problema não. É por isso que muitos filhos de pastores não querem estar na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja para esta criança não foi uma boa experiência. A igreja roubou o seu pai. A igreja roubou sua família. E a culpa foi da igreja? Não, irmãos, a culpa foi do pastor. A culpa foi do líder que não soube administrar a sua vida. Não soube administrar. Nós aqui em casa, escute, nós aqui em casa, nós temos o costume. Claro que hoje um pouco menos, porque hoje nós não temos, né, a questão aí em questão de dias, nós temos mais dias de folga, né? Nós temos mais dias onde está mais juntos. Mas nós temos o costume de pelo menos separar uma vez por semana para fazer algo diferente com a família, para sair, ir num parque, né, ir num Sesc, né, passear com nossos filhos, ter tempo de qualidade, porque o grande problema do pastor, o grande problema da liderança é que no dia que ele tem reservado, ele não descansa. No dia que ele está reservado ali, que não tem nenhum compromisso com a igreja, né, no templo, no aconselhamento, ele quer colocar alguma coisa. Não! Nesse dia, fique em casa com a sua família, sente com seus filhos, assista a um filme, tenha um tempo com eles, ore com eles, pergunte para eles, converse com a sua família, saia, vai para um shopping, vai comer um McDonald's, vai tomar um sorvete, vai andar na praça, vai dar uma volta, sabe? Vai num parquinho. Pare de sacrificar, não faça como fez Jefter, sacrificando ao Senhor algo que o Senhor não pediu. Eu vou repetir. Sacrificando ao Senhor algo que não pediu. Deus não pediu. Ou Deus pediu. Nós não vemos aqui Deus pedir. Ele oferece por livre e espontânea vontade. Aí a gente pode ver assim, mas bispo, Deus não estava de acordo porque Deus entregou o povo nas mãos de Jefter. Irmãos, olha o texto. Preste atenção no texto. Não precisava, tá? Não precisava de Jefter ter feito promessa alguma. Capítulo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefter e ele atravessou o território de Gileade. Deus já estava com esse menino. Deus já estava com esse homem. Deus só quer que, escuta, irmãos, Deus quer, nós vamos encerrar. Deus quer que você apenas seja fiel. Se você for fiel, Ele vai estar com você. Se você for obediente, Ele vai estar com você. Agora não adianta sacrificar se você não é obediente. E eu quero reforçar, não sacrifique o que Deus não te pediu.
Só apenas sacrifique o que Deus te pediu. Se Deus te pediu, pode sacrificar. Mas se Deus não te pediu, não coloque. Quantas pessoas prometendo a Deus o que não é capaz de cumprir, e Deus sabe que você não vai cumprir. Você vai começar e você não vai cumprir o que você prometeu. Cumpra o que você é capaz de cumprir. Prometa o que você é capaz de cumprir. Não prometa o que você não tem capacidade de cumprir. Não sacrifique o que você não está disposto, ou melhor, não prometa o que você não está disposto a sacrificar. Então Deus não tinha pedido. Deus não tinha pedido a Jefter nada, irmãos. Nada. Mas essa ação demonstra o coração. Porque o coração, deixa eu encerrar aqui, eu vou encerrar com essa palavra. O coração, meu Deus. Posso falar mesmo? Será que eu falo? Será que eu falo e eu deixo para lá? É forte, viu? Uma pessoa ferida, irmãos, uma pessoa ferida, ela sempre quer ser bem vista e aceita. Uma pessoa ferida, ela sempre quer ser bem vista e aceita por todos. Uma pessoa ferida, ela não está resolvida consigo próprio. Não é com as pessoas. Uma pessoa ferida precisa resolver os seus sentimentos consigo próprio. Uma pessoa ferida precisa parar de mendigar sentimento, de mendigar relacionamento. Uma pessoa ferida precisa sarar as suas feridas e ter amor próprio. Precisa ter amor próprio. Eu estava conversando ontem com os pastores. Pessoas que é curada, irmãos. Não precisa de validade, de ficar recebendo validação das pessoas. Uma pessoa curada, ela não precisa ficar sendo vista, né? Não, tem que falar com o fulano, porque se não falar, o fulano vai ficar triste. Quem está ferido, não, quem tá curado não precisa disso. Ah não, eu fiz lá uma coisa na igreja e o pastor nem falou nada. Meu Deus, quem está ferido sempre vai buscar esses caminhos. Quem tem alguma ferida no coração sempre vai buscar, irmãos, bajulação. Sempre vai buscar algo para alguém estar agradecendo, alguém estar evidenciando. E eu não estou dizendo aqui que uma liderança grata, um pastor grato é um problema. Não. O pastor deve ser grato às suas ovelhas. Um líder deve ser grato aos seus liderados, é fato. Mas você que faz alguma coisa, não procure recompensa. Se você está à busca de recompensa humana, Deus vai falar para você que você já recebeu a sua recompensa. Se o que você busca é a gratidão do seu pastor, quando o seu pastor agradecer a você, Deus já te deu a recompensa. Ele não vai te dar mais nada. Se o que você busca é o reconhecimento de pessoas, quando as pessoas reconhecerem você, você não vai receber bênção divina, porque você já recebeu o que você quer. Por isso que nós não podemos fazer a obra de Deus buscando reconhecimento. Eu vou fazer a obra de Deus e ponto final. E eu sou grato a Deus e ponto final. Não precisa de ninguém ficar me bajulando, dizendo, nossa, olha como o bispo Rodrigo é usado, olha como Deus usa o bispo, olha como... Nada, não precisa, irmãos. Sabe por que não precisa? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Não preciso de pessoas ficar falando que, nossa, que palavra poderosa. Eu não tenho essa necessidade, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu. E Deus fala comigo, bispo, isso é prepotência, arrogância? Não é isso não. Isso é não ter carência. Eu tive, irmão, escute, hoje eu estou falando disso, mas eu fui uma pessoa muito carente. Como eu falei em algumas lives anteriores, tá?
os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Então eu cresci com uma carência de validação muito grande. Eu cresci com uma carência onde o meu líder tinha que estar me validando, o meu pastor tinha que estar me enxergando. Eu cresci assim. Mas eu vi que aquilo não me fazia bem. Ficar esperando essas validações, que as pessoas enxerguem a gente, que as pessoas nos veem, nos valide, isso não faz bem. Porque isso está alimentando o nosso ego apenas. Quando as pessoas nos aplaudam, irmãos, é só o nosso ego que está sendo alimentado. Eu prefiro aplacar o meu ego e receber as bênçãos divinas do que ficar esperando validação humana hoje. Eu aprendi isso. Eu aprendi. Eu faço. Eu ajudo pessoas, eu ministro a palavra com muita ousadia, eu limpo a igreja, o que precisar eu faço e eu não espero validação de ninguém. Porque eu sei que a maior recompensa que eu preciso esperar é a recompensa do meu Pai Celestial. É a recompensa dele. Mas a gente está cheio de pessoas, irmãos, isso é perigoso. A gente está cheio de pessoas na igreja que se a gente não validar ela, ela vai embora. Se a gente não falar dela, ela vai embora. Isso é perigoso. Jefter cai nessa armadilha porque dele já tinha o Espírito de Deus. Deus daria a guerra para ele, mas ele faz uma promessa do que Deus não pediu. Para quê? Para se sobressair. Mais uma vez eu levanto a questão, irmãos, e eu quero que você pense isso. Quem é que Jefter achou que ia sair da casa dele? Para que ele pudesse oferecer sacrifício com tanta facilidade. Olha que promessa absurda, olha que propósito absurdo que esse cara faz. É absurdo, irmãos. Quem ele acha que iria sair? Será que algum inimigo iria sair? Será que algum parente que ele não gostava iria sair da sua casa? Será que alguém do reinado, alguém que estava ali servindo a ele, alguém dos desocupados que cercavam a ele, iria sair da sua casa? Quem é que Jefter achou que ia sair da casa dele para ele oferecer ao Senhor? E logo, escute, e nós vamos ver que com a fala de Jefter, no versículo 34, sai alguém que ele não esperava. Olha lá, olha o que ele diz. Vamos ler para não falar com as minhas palavras. Olha lá. Quando Jefter voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, alegre porque o pai tinha ganhado. A notícia já tinha chegado. Era a única filha e ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefter a viu, rasgou as vestes e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim." Na realidade não foi ela, foi ele que trouxe a sua própria desgraça. Jefter trouxe a sua própria desgraça. Então, irmãos, cuidado para você mesmo não trazer à sua vida desgraça. Você mesmo ser o causador da sua desgraça. E aí depois a gente vai querer culpar as pessoas. Sabe o que a gente vai falar? Ah, mas se a pessoa não tivesse ali, eu não tinha feito isso, bispo. Ah, se a pessoa não viesse, eu não iria. Mas a culpa foi sua. Não traga desgraça para sua vida. Aí ele culpa a filha. Você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Que fique uma lição nesta manhã para o nosso coração. E a lição que eu carrego aqui.
Primeiro ponto. Não sacrifique a Deus. Não ofereça a Deus o que Ele não te pediu. Vai orar. Você quer fazer um propósito com Deus? Vai orar. Fala, Senhor, eu quero fazer um propósito em prol disso. O que o Senhor quer? E Ele vai te falar o que Ele quer, qual é o jejum que Ele quer, qual é o propósito que Ele quer, e você vai fazer e vai ser bênção para a sua vida. Agora não faça propósito, sabe, que você não vai cumprir, que Deus não te pediu, mas que você quer mostrar que você é o tal. Você quer mostrar que você vai vencer, que as coisas vão dar certo. Não, você não precisa mostrar para ninguém que você vai vencer. Você não precisa mostrar para ninguém que a sua vida vai dar certo, que o seu ministério vai dar certo. Você não precisa de aprovação de ninguém, só de Deus. Se Deus te aprovar, os homens vão te aprovar. Mas se os homens te aprovar, Deus pode te reprovar. Amém? Amém, queridos? Então não ofereça o que Deus não te pediu. Não queira fazer um jejum absurdo para você mover o coração de Deus, porque o coração de Deus se move na obediência, não é com sacrifício. O sacrifício ele é favorável quando a obediência está em dia. Amém, irmãos? Eu vou repetir. O sacrifício é favorável quando a obediência está em dia. Faça sacrifício para matar a sua carne, não para convencer a Deus. Faça sacrifício para controlar a sua língua e não para convencer a Deus. Faça sacrifício para controlar o seu coração, a sua carne e não para convencer a Deus. Faça sacrifício para que você se torne uma pessoa melhor e não para convencer a Deus. Nós estamos fazendo projetos, irmãos, da forma errada, querendo convencer a Deus como Jefter. Deus não precisa ser convencido de nada. Afinal de contas, irmãos, o jejum não é para convencer a Deus. O jejum é para trazer sensibilidade a nós. O jejum é para controlar essa carne velha que a gente carrega. O jejum é para isso. O jejum é para fazer a gente se sujeitar a Deus. O jejum é para isso. Não é para convencer a Deus. Sabe como nós convencemos a Deus? Na nossa obediência. Se você for um filho obediente, você convence a Deus. Se quer convencer a Deus, comece a obedecer. Pare de reclamar, pare de ficar levantando queixa, só reclama. Não olha para a vida quanto Deus tem te abençoado, mas uma coisa que dá errado é reclamar. Para no nome de Jesus. Para. Escute a Deus e faça apenas o que Ele está te mandando. Isso é o suficiente. Agora, claro, se ao obedecer a Deus, Deus te pedir algo, dizendo, ó, levante um clamor, levante um jejum, para que eu faça tal coisa, precisa fazer isso. Por que precisa fazer isso, pastor? Porque a nossa garra, a nossa luta, melhor, é contra principados e potestades. Contra dominadores deste mundo. E aí Jesus vai dizer, a certa casta de demônio que se vence com jejum e oração. Não é a Deus, mas é demônios. Nós oramos e nos consagramos para vencer o maligno. Amém? Que Deus assim possa te abençoar e que essa live possa ter trazido clareza ao seu coração. Eu estou de volta, tá bom? Esta semana eu vou olhar, mas aí nos outros dias eu reforço, tá bom? Mas eu tenho um médico também essa semana, mas eu acredito que não é de manhã, não, acho que é à tarde, tá bom? A gente vai se falando aí, mas eu aguardo vocês amanhã, 8 horas da manhã, tá bom? Irmã Lúcia Cordeiro, quanto tempo, a graça e paz. Como a senhora está? Tudo bem? Dê abraço aí ao seu esposo, tá bem? Que bênção, quanto tempo eu não vejo essa irmã, faz anos, hein, irmã Lúcia? Que Deus abençoe sua vida. Amém, queridos?
Vamos orar? Vamos orar? Você entende isso? Entende? Então está aqui a palavra. Olha só, olha como que Deus está todos os dias falando conosco. Como todos os dias Deus tem algo para fortalecer, solidificar o nosso coração. Todos os dias Deus tem um direcionamento para o nosso coração. Olha que bênção. Olha que coisa poderosa. Então, obedeça. Obedeça e não sacrifique ao que Deus não te pediu. Não faça, sabe, trabalho de tolo, gente tola, não faça. Só faça o que Deus te pediu. Mas bispo, as pessoas estão fazendo, eu também quero fazer. Para. Eu já disse isso aqui. Não é porque você está vendo gente fazer que você vai fazer, não. Para. Se Deus pediu para a pessoa, ora lá e Deus vai pedir algo para você. Agora eu estou dizendo em coisas individuais, tá? Eu como pastor, eu tenho o costume de levar a nossa congregação a um projeto de jejum. Aí você está em um jejum em comunhão com a sua igreja, não tem problema. Obedeça a direção pastoral e você vai ser bem sucedido no seu jejum. Eu não estou dizendo disso, porque tem um monte de crente que ama uma brecha, né? Tem crente que ama uma brecha. O pastor levantou lá um jejum. Ah não, o bispo Rodrigo falou que eu preciso sentir do Senhor. Não estou falando nisso, não. Eu estou falando numa questão individual. Você está vendo uma pessoa fazer um propósito e aí você quer entrar porque você achou que o propósito virou modinha. Jejum não é modinha, não. Jejum é propósito com Deus. Tá? Não é moda, não. Seja raspar a cabeça, como eu já fiz várias vezes. Seja igual a pastora Lúcia aí, tirar o calçado dos pés e só pregar descalço. Isso não é modinha, não. Isso é propósito. Deus falou com você, amém. Se não, fica na miúda, fica na sua. Escute a Deus, ó. Escute a Deus. E espere Deus falar com você. Espere Deus falar com você. Deus falou, Deus pediu algo para você, vá lá e cumpra. Agora, se o seu pastor estará um propósito de oração, se o seu pastor está lá um propósito de jejum, faça com ele. Se aliancie, porque você está debaixo de uma autoridade. E aquilo que Deus revelou ao coração pastoral, você será bem sucedido por isso. Pela sua obediência. Amém? Então não confunda a minha fala. Depois eu vou ouvir, o bispo Rodrigo falou que não, e aí daqui a pouco pastores aí vão me ligar falando, então não. Obedeça o seu pastor. Você que tem pastor, se vocês são minha ovelha aqui, a gente vai entrar logo mais em um projeto de jejum, eu conto com vocês. E se o seu pastor lá instalou um jejum, obedeça a ele. Ele é a autoridade na sua vida. Não é porque você está participando aqui da live comigo, eu não me tornei autoridade sobre você, não. Tá bom? Não confunda as coisas. Tá? Aqui eu estou como servo de vocês, servindo a vida de vocês através da palavra. Mas a autoridade de vocês é o pastor de vocês. Amém? Que Deus assim vos abençoe. Eu vou orar para concluir esta live. Amém? No nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus. Então, escuta. Deixa eu encerrar aqui com uma palavra de Deus ao seu coração. Se você é essa pessoa ferida como Jefter, você foi exposto de alguma forma, você foi desamparado de alguma forma, cure o seu coração primeiro. Não queira ficar liderando todo ferido, todo arrebentado, não. Cura primeiro. Porque se você estiver ferido, você vai ferir as pessoas incondicionalmente. Então trate a sua ferida primeiro. Porque gente ferida fere outra pessoa, irmãos. Gente ferido fere. Por que a igreja está um desastre? Porque é um monte de gente ferida liderando. É um monte de gente amargurada liderando. É um monte de gente com problema no coração liderando. O problema é liderar? Não, o problema é o coração. Porque não resolve. Não resolve. Então resolva. Tá com o coração podre? Tá com o coração peludo?
Chega lá, resolva, libera perdão, peça perdão, rompa na vida e vai desenvolver o chamado que Deus te chamou. Ponto. Agora, o que não dá é você permanecer com o coração podre, permanecer com rancor, com mágoa, ressentimento e querendo liderar, querendo cantar, querendo pregar. Irmãos, escuta, o louvor é adoração, não é? O louvor é oferta, vocês entendem isso? Quem está aqui comigo, coloca aí, sim, bispo, louvor é oferta. Se o louvor é oferta, há um texto no Novo Testamento dizendo que se você está chateado com o seu irmão, magoado com o seu irmão, que você deixe a oferta no altar e vai consertar com ele primeiro. Depois que você consertar, você volta, você toma a oferta e coloca no gasofilácio. Aí você coloca diante de Deus a sua oferta. Só que a gente só entende isso monetariamente. A gente está magoado, a gente não quer nem dizimar e nem ofertar, porque é favorável, não é assim? A gente não quer dizimar e nem ofertar, porque a gente está magoado, Deus não vai receber a nossa oferta. Mas louvar quer, oportunidade quer, liderar quer. Não. Não. Tá magoado, tá ressentido, eu não estou dizendo para você entregar a sua liderança. Vai até a pessoa e conserta, para que você possa liderar sem ferir pessoas. Para que você possa liderar curando as pessoas. Para que você possa liderar ajudando as pessoas e não machucando-as. Porque quem está ferido, quem está machucado, vai machucar pessoas. Vamos orar? Vamos? Amém. Jesus, obrigado. Oh, Jesus, obrigado por mais uma manhã na tua presença. Foram dias difíceis, né, Senhor? Cada dia é dia difícil, mas o Senhor, com a tua graça e teu amor, tem nos alcançado. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essas pessoas que passaram conosco aqui a este tempo, ouviram a tua palavra, uma hora onde nós estamos ministrando a tua palavra. Que o Senhor está alertando o nosso coração a todo tempo o Senhor está alertando o nosso coração. O Senhor está falando conosco, nos preparando para ser abençoados, Senhor. O Senhor está nos preparando para nós sermos abençoados mesmo, cheios da tua presença. E assim curar e tratar pessoas. Este é o seu intuito, Senhor. E eu quero nesta manhã apresentar a vida deste meu irmão e desta minha irmã. Se existe alguém no nosso meio que está com o coração endurecido, está com o coração peludo, está magoado, está ressentido, Senhor, por seja qual for o motivo familiar, de abandono, rejeição, Senhor, ou alguém que falou alguma palavra que chateou o coração dessa pessoa, Senhor, encoraja ela para que ela possa resolver, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Nós decidimos perdoar, nós decidimos corrigir, nós decidimos liberar e ficar livre para que o Senhor possa nos abençoar, Jesus. Então eu quero pedir, encoraje essa pessoa a abrir mão dessas bagagens, a abrir mão desses lixos, em nome de Jesus, e não cometer o erro que Jefter cometeu, de sacrificar o que Deus não havia pedido, de sacrificar o que o Senhor nunca pediu para a gente sacrificar, Jesus. Então eu quero colocar diante da sua presença essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Tenha misericórdia delas, misericórdia e fortaleça. Não permita, Pai, não permita que esses líderes continuem liderando machucados, magoados, feridos, não. Que haja uma consciência espiritual nesta manhã e que esse líder decida não abandonar a sua liderança, mas que ele decida, Senhor, resolver o que está machucando, o que está provocando a ferida dele, na autoridade do nome de Jesus. Seja no louvor, seja na pregação, seja no testemunho, no nome de Jesus. Não permita que ele esteja à frente de departamentos, liderando pessoas feridos, porque eles vão machucar, Pai. Então, Senhor, eu peço, coloque as tuas mãos de bondade, cure essas pessoas, ajude-as a tirar essas bagagens dos pesos dos corações
E nós vamos ver aí uma liderança de sucesso, uma liderança poderosa, Senhor, onde o Senhor irá recompensar os seus filhos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, queridos, nessa manhã. Tenha uma excelente terça-feira na presença de Deus, em nome de Jesus. E amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui, assim Deus não retornando. Amém? Se Deus não voltar, se Deus não arrebatar a sua igreja, nós estaremos aqui mais um dia. 55º dia hoje, 55 dias lendo a palavra de Deus. Isso aí, não desista, tá? Se atrasar, corre atrás e Deus será poderoso, Deus abençoará poderosamente a sua vida, viu? Beijão no coração, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.